Tem pecado sendo ignorado dentro da igreja. E não é porque ele foi vencido, é porque ninguém quer falar sobre ele. É como se fosse mais fácil fingir que está tudo bem do que lidar com o problema de frente. A igreja canta, prega, faz, evento, mas tem sujeira sendo escondida. Não é falta de unção, é excesso de silêncio. Hoje a gente vai falar justamente disso. Não é para apontar o dedo, mas para abrir os olhos. Porque o maior perigo não é o pecado escandaloso, é o pecado que virou rotina e ninguém mais acha estranho. É o pastor que prega, mas não vive. É o irmão que serve, mas está preso em coisas que ninguém sabe. E é a igreja que vê, mas não quer se envolver. Quando o pecado vira tabu dentro da igreja, algo muito sério está errado. A graça vira desculpa. A verdade é deixada de lado para manter aparências. E o diabo aproveita esse espaço, porque ele não precisa fechar igrejas. Só precisa deixar o pecado continuar quieto, escondido, sem arrependimento. Mas Jesus não morreu na cruz para a gente viver de fachada. Ele veio para transformar de verdade. E transformação só acontece quando tem arrependimento, verdade e disposição para mudar. O que vamos tratar aqui não é para humilhar ninguém, é para despertar. Porque a igreja precisa parar de se acostumar com o pecado que ela já deveria ter confrontado. Então fica comigo até o fim. O que vamos conversar hoje pode mexer com você. E é para isso mesmo que estamos aqui. Esse vídeo não é para os errados lá fora. É para todos nós que estamos dentro, que amamos a Deus. Mas precisamos aprender a lidar com o que está errado do jeito certo. Com verdade, com coragem e com Jesus no centro. Às vezes a gente sente que algo está travado. A oração não flui mais. O louvor parece vazio. A palavra perde o peso. Mas ninguém fala nada. Parece que todo mundo está vendo, mas ninguém tem coragem de tocar no assunto. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel em Josué 7. Eles tinham acabado de viver um grande milagre. Viram as muralhas de Jericó caírem. E logo depois, são derrotados por um povo pequeno. Josué vai buscar a Deus em desespero. E Deus responde de forma direta. Levanta-te, Israel pecou. Deus revela que tinha algo escondido no meio do povo. Alguém pegou o que era consagrado a ele e escondeu. E por causa de um pecado oculto, o favor de Deus foi retirado da coletividade. Sabe o que é isso? Um alerta claro para nós. Deus não ignora o pecado só porque a aparência está bonita. Não adianta ter culto cheio e coração vazio. Se tem sujeira embaixo do tapete, cedo ou tarde, vai aparecer. E veja que forte. Deus diz que, enquanto não tirarem do meio do povo o que é impuro, Ele mesmo não irá com eles. Isso me arrepia, porque tem igreja orando, tem pastor pregando, tem ministério crescendo, mas Deus já se afastou, não por falta de liturgia, mas por falta de santidade. Deus não se move onde o pecado é tolerado em silêncio. E sabe por que o pecado continua abafado? Porque dá trabalho confrontar. Porque a cultura de hoje ensina que apontar o erro é julgamento, quando na verdade pode ser misericórdia. A gente aprendeu a proteger reputações e sacrificar a verdade. Só que Deus nunca foi cúmplice de pecado escondido. Ele é amor, sim, mas um amor que corrige, limpa e transforma. Josué teve que reunir o povo e tratar o problema. Não dava para seguir em frente sem arrancar aquilo do meio. E hoje Deus está dizendo para a igreja: não adianta seguir cantando, jejuando, evangelizando, se o que Ele mandou remover ainda está enterrado dentro. A restauração começa quando a verdade volta a ser falada com amor e firmeza. É hora de parar de maquiar e começar a limpar. Quando o pecado é abafado, a igreja não percebe de cara. Continua tendo culto, ceia, programação. O som está alto, o telão aceso, os líderes presentes, mas espiritualmente o ar já ficou pesado. A sensibilidade some, a presença se esfria e o mover de Deus se silencia. O que era para ser uma casa de cura vira um palco de performance. O espírito já saiu, mas a liturgia continua funcionando, no automático. A primeira coisa que o pecado abafado destrói é a autoridade espiritual, porque uma igreja que tolera o erro em silêncio perde a ousadia de pregar contra ele. Como alguém vai denunciar o adultério se sabe que tem um obreiro vivendo isso no oculto?
Como falar sobre idolatria se o próprio púlpito idolatra fama e dinheiro? Onde há conivência, há covardia. E onde há covardia, a palavra perde força no coração do povo. Outro efeito grave é a normalização do desvio. O pecado não tratado vira cultura. O jovem vê o líder pecando e pensa: se ele pode, eu também posso. O novo convertido aprende que tem áreas da vida que Deus não toca. O mundanismo entra devagarinho, nas músicas, nas roupas, no vocabulário, nas práticas. E de repente, a igreja já está parecida demais com o mundo que deveria transformar. Além disso, o pecado abafado gera divisões e doenças internas. Quando um problema é ignorado, ele fermenta fofoca, frieza, desconfiança e feridas emocionais. Gente se afasta da comunhão porque ninguém teve coragem de intervir no erro de alguém. Famílias são quebradas porque preferiram proteger o nome de um líder a proteger o coração da ovelha. E o diabo faz festa, porque a casa dividida contra si mesma não prevalece. Por fim, o maior efeito é o que ninguém quer admitir. Deus para de agir, não por falta de amor, mas por respeito à própria santidade. Ele não habita onde o pecado é acobertado e celebrado. Ele chama ao arrependimento. Ele dá tempo para mudança, mas se não há arrependimento, ele se retira. E quando Deus sai, o inferno entra. É por isso que temos igrejas com estrutura, mas sem vida, membros com dons, mas sem frutos, pregações com carisma, mas sem unção. Tudo isso porque abafaram o pecado, e com ele, abafaram a glória de Deus. Deus nunca expôs alguém para o entretenimento da multidão. Sempre que ele revela o pecado, é porque antes já chamou no secreto, já tocou pela palavra, já deu chances no silêncio. Mas quando o pecado insiste em se esconder atrás do título, da aparência ou da tradição, Deus acende a luz. Como diz Lucas 12:2-3, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. É duro, mas é necessário. Porque Deus ama tanto a igreja que prefere vê-la envergonhada por um tempo do que condenada para sempre. A Bíblia está cheia de momentos assim. Davi tentou esconder seu pecado com Batseba. Planejou, manipulou, até assassinou. Mas o Senhor enviou o profeta Natã, 2 Samuel 12, e naquele confronto veio à tona tudo o que ele quis enterrar. Mas o que fez a diferença? Davi não endureceu o coração, ele quebrou, se humilhou. Pequei contra o Senhor, ele disse. E no Salmo 51 ele abre a alma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O pecado foi grave, mas o arrependimento foi genuíno e a restauração real. O problema é que hoje muita gente quer proteção institucional, mas não transformação espiritual. Querem que a igreja os defenda do escândalo, mas não aceitam que o Espírito os confronte no secreto. A exposição, nesse caso, vira livramento. Porque Deus não quer só perdoar o erro, Ele quer restaurar a pessoa, salvar a alma, limpar o nome no céu antes de qualquer limpeza de reputação na terra. Em Apocalipse 3:19, Jesus fala a uma igreja morna: Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. Ele não fala isso para o mundo, mas para a igreja. Ou seja, a correção é prova de amor. Deus não disciplina quem ele rejeitou. Ele disciplina quem ele ainda quer perto. E quanto mais cedo formos sensíveis à voz do Espírito, menos precisaremos ser expostos diante dos homens, porque ele sempre prefere curar no quarto do que corrigir no palco. Não há vergonha em ser corrigido por Deus. Vergonha é viver uma vida inteira escondendo algo que ele já está disposto a perdoar. 1 João 1:9 é a chave. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O inferno se alimenta do pecado abafado, mas o céu se manifesta quando há confissão e rendição. Deus não está em busca de perfeitos, mas de quebrantados, e ele ainda transforma ruínas em testemunhos. Nem sempre é o diabo quem esconde o pecado dentro da igreja. Muitas vezes, são os próprios líderes, os sistemas religiosos
ou os membros influentes que criam uma cultura de silêncio e conveniência. Abafar o pecado se tornou uma forma de proteger o ministério, preservar a imagem ou evitar escândalo. Mas a pergunta é: proteger o quê? Porque se o pecado permanece ativo nos bastidores, quem está sendo protegido é o inferno, não a igreja. O profeta Ezequiel foi levantado justamente para denunciar esse tipo de omissão. Em Ezequiel 22:26, Deus diz: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Eles ignoravam o pecado para manter a aparência de santidade. Trocaram o altar por um palco. O que deveria ser santo virou show. O resultado? Uma geração que não sabe mais discernir o certo do errado. E líderes que confundem misericórdia com cumplicidade. Muitos abafam o pecado por medo de perder posição, influência ou seguidores. Mas Paulo, em Gálatas 1:10, confronta esse espírito. Por acaso procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Se ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O verdadeiro servo de Deus ama tanto a igreja que prefere ser odiado pelos homens do que bajulado pelo inferno. Ele sabe que expor o erro é doloroso, mas esconder o erro é fatal. Outro grupo que contribui para o abafamento do pecado são os próprios membros, que criam ídolos humanos dentro da igreja. Aplaudem líderes, seguem homens, mas não discernem frutos, como em 2 Timóteo 4:3-4. Ajuntarão mestres para si, segundo as suas próprias cobiças, e se desviarão da verdade. Esse povo não quer confronto, quer consolo. Não busca arrependimento, busca afago. E quando o pecado aparece, preferem varrer para debaixo do tapete do que encarar a verdade. E por fim, há aqueles que abafam o pecado por trauma, por medo ou por não saber como lidar. Pessoas sinceras que foram feridas por legalismo, escândalos ou abusos, e hoje preferem evitar o assunto a qualquer custo. Mas silêncio nunca curou ninguém. Como Tiago 5:16 ensina: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não há cura onde há negação. A igreja só será saudável quando for um lugar onde pecadores se arrependem, e não onde se escondem. A primeira coisa que precisa acontecer para quebrar essa cultura de pecado abafado é um retorno corajoso à pregação do arrependimento. Não aquela mensagem superficial do "venha como está", mas a continuação verdadeira. Mas não permaneça como está. Em Atos 3:19, Pedro diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isso não é religiosidade, é redenção. Onde não há arrependimento, não há salvação. Só teatro espiritual. Depois, é preciso restaurar a autoridade das Escrituras sobre a cultura da conveniência. 2 Timóteo 3:16-17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A igreja moderna quer ser inspirada, mas rejeita ser corrigida. Quer o consolo da palavra, mas não quer o confronto dela. Para vencer essa cultura, precisamos voltar a pregar a Bíblia por inteiro, mesmo quando ela ofende. Outra chave é restaurar o temor do Senhor no meio da congregação. Não medo de Deus, mas reverência profunda. Salmos 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o temor desaparece, o pecado se normaliza. Quando o temor volta, até os ocultos começam a ser expostos. Não por escândalo, mas por purificação. Como em Atos 5, quando Ananias e Safira foram confrontados e um temor santo tomou conta da igreja. Foi duro, mas foi necessário. Também é urgente levantar líderes que não tenham medo de perder seguidores, mas que temam perder a presença de Deus. Em Tito 1:9, Paulo diz que o presbítero deve refutar os que contradizem a sã doutrina. Ou seja, liderança não é palco para performance, é trincheira para a defesa da verdade. Deus não está procurando oradores famosos, mas profetas fiéis que não negociam a cruz. Por fim, quebrar essa cultura exige comunidades saudáveis, onde há espaço para confissão, restauração e discipulado real. Não adianta expor o pecado se não há ambiente de cura. Em Gálatas 6:1 está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado,
Vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Restaurar com mansidão é diferente de passar pano. É confrontar com graça e levantar com verdade. A igreja não precisa de plateias, precisa de hospitais espirituais, onde a ferida é tratada, não ignorada. Por fim, a verdadeira mudança começa quando entendemos que Jesus não abafou o pecado. Ele o venceu. O amor de Cristo não é um amor permissivo, mas um amor que exige santidade. Em João 8:11, Jesus disse à mulher: "Vai, e não peques mais." Esse mandamento não é uma condenação vazia, é um convite à transformação real, um chamado para uma vida nova que só o amor verdadeiro pode proporcionar. O amor que não confronta o pecado não é amor, é condenação disfarçada. Jesus deixou claro que o caminho para o Pai é único e exige renúncia. João 14:6. Amar a Deus é obedecer à sua palavra, mesmo quando ela incomoda, corrige e desafia. A igreja precisa voltar a pregar essa mensagem sem medo, porque a santidade não afasta o amor, ela o confirma. Só um amor fundamentado na verdade liberta. O resto é ilusão, armadilha do inimigo para manter as almas presas na mentira. É hora de decidir. Você quer o amor que simplesmente aceita e deixa o pecado viver, ou o amor que corrige, chama ao arrependimento e oferece uma vida plena? Essa decisão impacta sua eternidade e o destino da igreja. O silêncio sobre o pecado só fortalece o inferno. Falar a verdade com amor é resistir às trevas e avançar o reino de Deus na terra. A igreja precisa ser hospital, lugar de cura, onde feridas são expostas e tratadas com graça, mas hospital com diagnóstico correto e tratamento verdadeiro. Sem isso, a aparência reina, o pecado se disfarça e as almas morrem lentamente. Que possamos ser sal e luz, pregando a mensagem completa de Jesus: amor e santidade, arrependimento e perdão, cruz e ressurreição. Por isso, reflita hoje. Você está ajudando a curar as feridas da igreja ou está apenas encobrindo o problema para manter a paz aparente? O chamado é urgente e claro. Escolha o amor que liberta e vive. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir a verdade que poucos têm coragem de dizer. Agora que entendemos o peso da verdade e o chamado à santidade, fica a pergunta: como viver isso na prática? Como enfrentar o pecado que insiste em nos cercar e ainda manter um coração cheio do amor de Deus? Primeiro, reconheça que o confronto com o pecado não é para julgar ou condenar, mas para restaurar. Mateus 18 nos mostra o caminho. O amor deve guiar cada correção. Não é ataque, é cuidado duro. Em segundo lugar, precisamos ser transparentes. Não dá mais para fingir que está tudo bem quando há pecado oculto. A igreja que se esconde atrás da máscara da boa aparência está em perigo real. É preciso coragem para confessar fraquezas e abrir espaço para o Espírito Santo. Operar mudança verdadeira. A transparência gera liberdade. E liberdade é o que Cristo quer para nós. Além disso, a santidade é um estilo de vida. Não é um evento de domingo, é uma caminhada diária. Isso significa decisões conscientes, a cada momento. Negar o ego, recusar o pecado, buscar o Espírito para vencer a carne. Uma vida alinhada com Deus é um reflexo de obediência, não de conveniência. Santidade prática é o que mantém o cristão firme em meio às tempestades. Por fim, procure estar em uma comunidade que vive isso também. Igrejas e grupos que pregam a verdade com amor, que confrontam sem destruir, que disciplinam com propósito de restauração. Sozinho é difícil, mas em comunhão com outros cristãos comprometidos à santidade, você cresce, fortalece e avança. Portanto, levante-se agora. Aplique essas verdades no seu dia a dia. Enfrente o pecado com amor. Busque a transparência e viva a santidade. Só assim você estará realmente preparado para ser luz neste mundo em trevas. Agora que vimos o perigo da hipocrisia e da mente dividida no módulo anterior, é hora de aprofundar a importância da correção entre irmãos. Não se trata de julgar com rigidez, mas de amar com coragem. Mateus 18 não é uma regra chata, é o manual para manter a igreja viva, verdadeira e firme. Quando alguém tropeça, não podemos fingir que não vimos ou varrer o problema para debaixo do tapete espiritual.
O amor que confronta não é legalismo nem prepotência, é cuidado com a alma do irmão. É ter a coragem de dizer a verdade na hora certa, com mansidão e respeito, para que aquele irmão possa ser levantado, não esmagado. É um ato de coragem espiritual que quebra a cultura da permissividade e da mentira que estamos denunciando. Isso só acontece em comunidades onde o vínculo é forte o suficiente para suportar o choque da verdade. Além disso, correção verdadeira não gera afastamento. Ao contrário, gera confiança e crescimento. Quando vivemos essa dinâmica, criamos um ambiente onde o pecado perde terreno e a santidade floresce. Sem isso, seguimos alimentando um espetáculo de aparência, onde o erro se esconde, enquanto o dano se alastra. Por fim, é importante lembrar que essa correção precisa ser uma via de mão dupla. Todos nós somos corrigidos e chamados a corrigir. É um processo contínuo e vital para que a igreja não só sobreviva, mas seja luz e sal no mundo caído. Agora que entendemos a importância da correção fraterna, precisamos falar da transparência pessoal, o alicerce para um relacionamento genuíno com Deus e com a comunidade. Não dá para esconder feridas e pecados atrás de máscaras, roupas de bom cristão ou posts bonitos nas redes sociais. A Bíblia é clara. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. Sem transparência não há cura, e sem cura, a igreja morre de dentro para fora. Transparência exige coragem. É admitir as próprias falhas, fraquezas e lutas diante de Deus e dos irmãos. É renunciar ao orgulho e à vergonha que Satanás usa para nos manter presos no isolamento. O próprio Davi, que era rei, não escondeu suas falhas. Salmo 51. Ele se humilhou e clamou por misericórdia. Essa é a atitude que gera restauração verdadeira. Além disso, viver em transparência é uma proteção contra o pecado escondido que corrói vidas e ministérios. Paulo adverte em 2 Coríntios 12, 7 e 10, mostrando que a fraqueza reconhecida é terreno fértil para a graça de Deus agir. Quando abrimos mão da fachada, Deus nos fortalece. Isso é santidade na prática, honestidade radical com Deus e com os irmãos. E não para por aí. Transparência também gera liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós. É uma via de mão dupla. Quanto mais revelamos nossas lutas, mais a igreja pode interceder, apoiar e fortalecer. Isso cria comunidades que funcionam como hospitais espirituais, verdadeiros antídotos contra a cultura do não julgueis, que encobre o pecado. Para viver essa autenticidade, precisamos cultivar um ambiente onde o Espírito Santo guia, onde há amor firme, mas cheio de graça, e onde a palavra não é acomodada, mas desafiadora. Essa é a igreja que Jesus quer, um povo livre, curado, forte e que brilha em meio à escuridão. Chegamos a um ponto crucial. Confrontar o pecado não é uma escolha opcional para o cristão maduro. É uma obrigação que nasce do amor verdadeiro. Jesus não veio para agradar multidões, mas para chamar ao arrependimento. Mateus 4,17. Muitas igrejas têm medo de confrontar, preferindo o silêncio confortável da aparência, mas isso só permite que o câncer do pecado se alastre. Confrontar em amor é uma arte sagrada e bíblica. Paulo exorta em Gálatas 6:1 que devemos restaurar o irmão com mansidão, pois todos somos vulneráveis ao pecado. Isso significa que o confronto deve ser feito com respeito, empatia e firmeza, nunca com orgulho ou agressividade. É uma correção que constrói, não que destrói. Negligenciar o confronto é abandonar o cuidado espiritual dos irmãos. Hebreus 12:6 nos lembra que o Senhor disciplina a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se a disciplina é sinal de amor, evitar o confronto é, na prática, negar a santidade e o cuidado pastoral. Afinal, o verdadeiro amor não é permissivo. Ele busca restaurar e preservar vidas. Mas como desenvolver essa coragem? Ela nasce da intimidade com Deus e do conhecimento da sua palavra, que nos dá autoridade e sabedoria para agir. O Espírito Santo é nosso conselheiro, fortalecendo-nos para falar a verdade em amor, mesmo quando é desconfortável.
Por fim, enfrentar o pecado é também um ato de liberdade espiritual. É romper com as correntes da hipocrisia, permitir que a luz de Cristo brilhe nas trevas e preparar o terreno para um avivamento genuíno. Sem coragem para confrontar, não há cura nem crescimento. Um dos maiores obstáculos para a verdadeira restauração na igreja é a falta de confissão sincera. Muitas vezes o pecado fica escondido atrás de máscaras, justificativas ou autoaceitação falsa. Mas a Bíblia é clara. Confessar o pecado é o primeiro passo para a libertação. 1 João 1,9. Sem isso, não há perdão real, nem transformação genuína. Confissão não é apenas admitir erros, mas entregar de coração aberto a nossa fraqueza a Deus e à comunidade de fé. Tiago 5,16 nos manda: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A confissão cria um ambiente de transparência onde o Espírito Santo pode agir livremente. O perdão, então, é a resposta divina à confissão verdadeira. Ele não minimiza o pecado, mas o cobre com a graça e a misericórdia que só Jesus oferece. Efésios 1,7. Quando há perdão, o peso do passado é removido e a pessoa é liberta para viver em novidade de vida. Mas cuidado! A confissão sem arrependimento é apenas autopiedade e mantém a pessoa presa. O arrependimento implica mudança real de vida, quebrantamento e decisão firme de não voltar ao erro. Atos 3,19. Sem essa mudança, o ciclo do pecado se repete. Por fim, cultivar uma cultura de confissão e perdão na igreja fortalece a comunidade inteira. Ela promove cura, unidade e crescimento espiritual. Uma igreja que abraça a verdade e a graça simultaneamente é um farol que brilha na escuridão deste mundo. A santidade não é um tema secundário, nem algo opcional para o cristão. É um mandamento claro da palavra de Deus. Em 1 Pedro 1,16, Deus nos ordena: sede santos, porque eu sou santo. A falta de santidade no meio da igreja é um sinal alarmante de que estamos deixando o pecado se infiltrar silenciosamente. Viver separado do pecado não significa ser perfeito, mas estar em constante luta contra a carne, o mundo e o diabo. Romanos 12,2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. A verdadeira santidade passa por escolhas diárias, decisões firmes e uma vida alinhada à vontade de Deus. Infelizmente, muitos cristãos têm substituído a santidade por uma espiritualidade leve, que só prega amor e aceitação, mas ignora o pecado. Isso abre espaço para o engano, porque o amor que não corrige acaba tornando-se conivente com o erro. Santidade também é poder. É o que diferencia o povo de Deus e manifesta o reino no mundo. Sem santidade, não há verdadeira comunhão com Deus nem testemunho eficaz. Jesus disse que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. E isso exige uma vida pura e consagrada. Para retomar esse caminho, precisamos de compromisso sério com Deus, rejeitando o pecado e buscando a santidade como estilo de vida. A igreja precisa urgentemente de líderes e membros que vivam essa verdade e não aceitem menos que a vontade perfeita do Pai. Depois de confrontarmos a dura realidade do pecado escondido e da mornidão espiritual, precisamos voltar o olhar para a fonte da nossa esperança, Jesus Cristo. Ele não veio para condenar, mas para salvar, transformar e restaurar. Em João 8:11, ele disse à mulher adúltera: vai e não peques mais. Essa é a essência do Evangelho, perdão que impulsiona a mudança. Nossa luta contra o pecado é diária, mas não é solitária. Filipenses 1:6 garante que aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Portanto, a restauração não é apenas possível, é certa para quem se entrega ao Senhor com sinceridade. O chamado final é para uma igreja viva, consciente, vigilante e cheia do Espírito Santo, que não tem medo de enfrentar suas feridas e ser curada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. É nele que encontramos poder para vencer e viver em santidade. Termino com um convite firme: examine seu coração. Permita que Deus traga luz onde há escuridão.
Arrependa-se genuinamente e busque a comunhão verdadeira. Essa é a saída da morte espiritual para a vida abundante. Que este vídeo seja um despertador para você e para toda a igreja. Compartilhe essa mensagem. A restauração começa com coragem e a decisão de andar com Deus em verdade.